Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nós estamos refletindo no livro de Tiago e estamos no capítulo 3 de Tiago, falando a respeito da língua. A língua é bênção ou maldição? É um instrumento de bênção ou é um instrumento de maldição? Ontem nós lemos o capítulo 3 e hoje nós vamos passar para o versículo 2. O versículo 2 do capítulo 3 diz algo muito importante. Pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçam e aquele que ensina também é passível de tropeçar. Por estar à frente, muitas vezes, e com a missão de tamanha relevância, talvez ele seja uma das pessoas mais visadas. Por isso ele fala, todos tropeçamos, diz Tiago. Para falar, como a gente sabe, basta abrir a nossa boca e articular sons conectados. Formamos, então, palavras. O que nós devemos entender é que nós podemos nos vingar usando a boca, as palavras. Nós podemos rebaixar alguém cuja a posição nos incomoda, mesmo estando na posição de mestre, alguém que está ensinando. Nós podemos também usar a posição, o dom, que você tem de mestre ou de ensino, espalhar maledicência sobre a vida alheia. Por isso ele diz, justificando então essas palavras, dizendo que até mesmo os mestres, aqueles que ensinam, podem de alguma forma tropeçar. O que deve ser feito, e o que é importante, aquele que ensina ou aquele que fala, não tropeçar, cuidar para não tropeçar. Nós temos essa advertência também lá em Mateus, capítulo 12, versículo 37. Nós temos uma advertência de Jesus que deve estar sempre ressoando em nossos corações. Ele diz assim, porque pelas palavras nós seremos justificados, mas também pelas palavras que proferimos seremos condenados. Isso é uma advertência, é uma lei, porque pelas palavras que proferimos seremos justificados, mas também pelas palavras que proferimos podemos ser condenados. Então, considerando essas duas razões do perigo de ser mestre, ou mesmo daquele que se vale da palavra, Tiago então apresenta a necessidade, não só para o mestre, mas, como ele diz, todos, devem cuidar para controlar a sua língua. Então, porque às vezes nós cuidamos de tantas coisas, na nossa vida para sermos certinhos, regradinhos e fazermos as coisas direito, mas não temos controle da nossa língua. Então, para tal se vale, então, duas comparações que Tiago, então, aqui apresenta sabiamente. A primeira que ele fala, que está no versículo 3, ele trata dos freios que se põem na boca de um cavalo. O cavalo, ele é um animal de grande força física, mas ele é dominado por um instrumento pequeno chamado rédea. A segunda que ele fala no versículo 4, ele mostra que existe também um grande navio. Mesmo as ondas fortes batendo, o vento batendo nele, ele obedece o leme, que é manobrado pelo timoneiro. Então, o leme é uma coisa bem menor que o navio, seja ele que tamanho ele for. Então, essas duas ilustrações que Tiago aqui está usando apresentam apenas um ponto em comum. O pequeno deve controlar o grande.
A parte controla o todo. Vamos lá de novo? As duas ilustrações apresentam o mesmo ponto. O pequeno controla o grande. A pequena parte controla o todo. Ou seja, dominar a língua, que é o pequeno, e é a parte, é controlar a vida. O grande é o todo. Então, esse pequeno instrumento chamado língua, esta pequena parte do nosso ser, ele deve controlar a vida. E controlando, ele controla todas as coisas. O que acontece quando um cavalo está sem rédeas? Ele se torna um destruidor, vai destruindo tudo o que passar pela frente. O que se sucede também, o que sucede com um barco sem leme? Ele é o quê? Destruído. Então, o controle da língua, da mesma forma, evita uma vida de se destruir ou de autodestruir, porque eu falei e falo de novo que as nossas palavras são sementes. Toda vez que eu abro a boca e jogo uma palavra, esta palavra vai cair em solo, vai cair no solo e ela vai dar os seus frutos. E ela pode, então, trazer bênção para a sua vida, para a pessoa para a qual você proferiu essas palavras, ou ela pode destruir a sua própria vida e a vida daqueles que o ouvem. Então, a língua, ela é um pequeno ser, é um pequeno instrumento, mas que pode destruir ou pode ser algo de autodestruição. Então, aqui nós precisamos entender o raciocínio de Tiago. Então, ele fala que nós devemos, então, obedecer, né? Compreender a importância de controlarmos esse ser pequeno, esta pequena parte do nosso ser que é a língua. Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender, né? Os orientais, eles falam pouco, mas quando falam, eles falam com sabedoria, porque eles têm um sistema de pensamento diferente dos ocidentais, né? Como ocidentais, primeiro mostraríamos o valor da língua para depois controlá-la. Eles não. Primeiro, eles demonstram como eles controlam a sua língua e depois eles passam a mostrar o valor dela. Olha que coisa séria. Olha que coisa importante. Nossa argumentação é crescente, do menos importante para o mais importante. Mas dos orientais, o deles é crescente, do mais importante para o menos importante. Então, Tiago aqui ilustra isso para nós, a importância de nós entendermos que nós precisamos controlar a nossa língua, certo? É muito importante isso. Quando nós podemos controlar a nossa língua, nós podemos controlar o todo. Nós podemos controlar uma situação toda, mas quando a gente não tem controle da nossa língua, das nossas palavras, como nós vimos, nós podemos destruir em vez de construir. Nós podemos amaldiçoar em vez de abençoar. Nós podemos enfermar uma alma em vez de curar uma alma. Nós podemos trazer autodestruição para a nossa própria vida, porque Provérbios fala que as palavras, quando elas não são ditas da maneira certa e quando elas são jogadas ao vento da maneira como a gente acha que deve ser, um dia nós vamos ouvir falar dessas palavras. Agora, o pior de tudo que eu acho é que muitos de nós não estamos progredindo em alguma área da nossa vida porque nós estamos comendo o fruto das palavras que nós proferimos
ou o fruto de palavras malditas que foram jogadas sobre nós. Somente Jesus, a palavra de Deus pode quebrar, então, a maldição das palavras que foram proferidas por nós. E outra coisa, a forma de nós nos livrarmos, muitas vezes, de não comer o fruto das nossas palavras, é recolhermos ela através de um pedido de perdão, né? Por palavras que muitas vezes nós proferimos, que amaldiçoaram e que feriram outras pessoas. Queridos, que nós possamos meditar a respeito disso. Amanhã nós vamos continuar falando sobre a língua, instrumento de bênção ou maldição. Amanhã nós vamos falar então das outras 4 palavras ou das 4 figuras que Tiago então usou para falar do valor e da importância de nós controlarmos a nossa língua. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.